Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Tem. Bom, aqui é a Isabela Andrade. Talvez você esteja recebendo esse áudio pelo WhatsApp. Só para te convidar, a gente tem um canal no YouTube onde tem outros áudios de outros assuntos e vídeos também. Então fica o convite para você visitar lá o nosso canal e ver outras mensagens. Bom, esse é o primeiro podcast de 2019. Queria compartilhar com vocês uma leitura que surgiu de uma dúvida. Bom, eu tenho uma Bíblia, no celular, e ela tem aqueles planos de estudo, sabe? Para 1 ano, 3 meses, enfim. Eu estava lendo, os capítulos referentes ao dia de hoje. E aí eu estava lendo lá em 2 Reis, e uma história me chamou a atenção, né? Em 2 Reis conta, 2 Reis 24, que Joaquim, assumiu o trono de Judá. E a Bíblia fala que depois de 3 meses de reinado, ele foi capturado pelo rei da Babilônia, mas na verdade ele se entrega, que a Bíblia fala, ele, sua mãe, sua família se entrega ao rei da Babilônia. A Bíblia fala que antes dele, seu pai Joaquim, se rebelou contra... Também foi invadido, pelo rei da Babilônia, que justamente foi quando realmente começou, a era babilônica, que o profeta Jeremias já tinha falado que ia acontecer. Ele diz que ele ficou como servo do rei. Depois de 3 anos ele se rebela, e aí ele é derrotado, na guerra contra o rei da Babilônia. E aí, após a morte dele, Joaquim assume. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 25, no versículo 27, diz que após 37 anos de cativeiro, o rei Joaquim foi libertado. E não só libertado do cárcere, a Bíblia fala que ele ganhou um lugar de honra, acima de todos os reis que estavam presos com ele na Babilônia. O novo governador da Babilônia, que aí no caso já não era mais Nabucodonosor, deu a ele o direito de trocar suas vestes, tirar a roupa de prisioneiro e botar as suas próprias roupas, e deu a ele uma pensão vitalícia, uma pensão diária vitalícia, quer dizer, para o resto da vida dele, ele recebia um valor em dinheiro para poder se manter. E aí, a pergunta que me veio ao coração foi: o que tinha em Joaquim, o que tinha nesse homem que fez com que, após tanto tempo preso no cárcere, ele recebesse essa honra? E aí eu pensei, será que Joaquim se arrependeu? Porque a Bíblia fala que ele não foi um bom rei. E Jeremias profetiza isso, inclusive, e diz para ele o porquê que ele vai ser depois, que fala sobre ele toda a ira que Deus tem a respeito dele, e em Jeremias 22, 24, e que ele vai ser levado cativo para a Babilônia. Ele recebe uma profecia bem pesada, dizendo que nenhum dos seus filhos se tornariam reis, não seguiria a sequência de Davi. Então, assim, eu pensei, será que ele se arrependeu, fez alguma coisa na Babilônia? Então, eu comecei a ler minuciosamente todo o trajeto. A história toda está entre os livros de Reis, um pouco em Crônicas, em Jeremias. E aí, por fim, em Jeremias, eu encontrei a minha resposta. A Bíblia diz o seguinte, que em Jeremias 21, 9, o profeta Jeremias libera uma palavra sobre o povo de Israel. E aí eu vou ler, porque é bacana ler esse versículo. Começa em Jeremias 21, 8, que diz: em seguida Deus mandou que eu dissesse ao povo, eu, Jeremias: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade, Jerusalém, será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios que estão cercando a cidade, não será morto. E que essa pessoa vai ganhar, o que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida. Pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. E aí, depois que eu li esse capítulo, eu já tinha visto que a única coisa que Joaquim tinha feito de diferente era ter se entregue. Porque a Bíblia fala
que o seu avô, né, o seu pai, né, Jeoaquim, ele se rende 3 anos, mas depois se rebela, né? E ele também diz que Zedequias, que foi o outro rei, também se rebela contra o rei da Babilônia e sofre até um castigo mais duro até do que o de Joaquim, né? E aí eu reparei que desses 3, né, a única coisa diferente é que ele tinha se entregue e não se rebelou. Eu até pensei, nossa, será que Deus poupou ele porque ele não se rebelou à autoridade? Né? Zedequias, ele reinou depois de Joaquim. Assim que Joaquim vai preso, Zedequias assume o reinado e ele também se rebela. Então, só que quando eu li esse versículo de Jeremias, eu entendi que não. Na verdade, ele foi o único que escolheu o caminho certo. Quando Jeremias libera essa profecia para o povo de Judá, ele está dizendo que o único caminho é se entregar para a Babilônia. Deus já tinha decidido destruir Jerusalém, desde o reinado de Manassés, que foi um rei muito ruim, que fez toda a nação se corromper, fez muito mal para o povo. Então Deus decretou que ia destruir Jerusalém. Então a única opção para ser salvo era ir para a Babilônia, mas nem todo mundo, a maioria, né, não escolheu esse caminho. Mas Joaquim, não sei se conscientemente ou inconscientemente, porque a Bíblia não fala, ele decidiu se entregar. Ele foi o único que se entregou, falando dos reis que assumiram depois desse período babilônico. E aí o que eu queria deixar para vocês, que foi a minha reflexão, é que não há nada de especial em nós que nos faça alcançar a benevolência de Deus. Não há nada que a gente venha fazer que nos torne aptos a receber algo poderoso da parte de Deus, exceto a obediência. Joaquim foi um rei ruim, como eu falei, né? A Bíblia relata isso. Mas o único passo de obediência que ele teve, a única escolha certa que ele fez em todo o seu período, deu a ele uma recompensa tremenda, né? Após 37 anos de cativeiro, a palavra se cumpre. Ele é libertado, entre aspas, ele só não volta, mas ele não volta para Jerusalém porque ele recebeu uma profecia, como eu falei, de Jeremias, que diz que ele ia morrer na terra estranha, mas ainda assim morreu tendo coisas, algumas benevolências, como eu falei, né? A pensão, sair do cárcere. Então, o que eu queria te estimular para esse ano de 2019 é que a Bíblia, ela tá cheia de princípios. E cumprir ou não cumprir cada um desses princípios nos leva a experiências específicas. Então, que ao contrário do rei Joaquim, nós sejamos obedientes, não apenas uma vez, mas que possamos ter uma vida de obediência, que a gente possa ser como o rei Josias. E aí, se você nunca leu a história do rei Josias, eu te convido a fazer essa leitura. Tá um pouquinho antes da história do rei Joaquim, ele foi um dos reis que antecedeu, né, um dos reinados de Judá, e eu te convido a fazer essa leitura para você ver o que um homem que obedece a Deus consegue da parte do Senhor por causa da obediência e como a gente pode ser diferente de todos e de tudo quando a gente decide obedecer a Deus. Que 2019 seja o ano da obediência, que 2019 seja um ano em que você vai viver os princípios, e eu creio que cada princípio que você escolheu fazer o certo desde o ano passado, esse ano vai ser um ano de colheita. Assim como eu quero profetizar sobre a tua vida, assim como Joaquim, 37 anos depois, olha quanto tempo, né? Parecia que nunca mais ia vir. Recebeu a benevolência, e eu creio que por causa de uma atitude certa, tudo que você fez de correto, você vai colher. Se ainda não colheu, você vai colher. Amém? Graça e paz.